Vale analisar, mais esperto que o diabo. Meu povo, meu povo, meu povo, aquele livro que faz você ficar, uau, o que está acontecendo? Quem sou eu? Para onde eu vou? Pois bem, esse livro ele foi escrito em 1938. E eis que o ano passado, 2024, o dicionário Oxford veio e nomeou brain rot como sendo a palavra do século, que é justamente quando se fala do cérebro podre. Uau! Fernanda, do que você está falando, mulher? Pois bem, eu estou te falando que essa publicação aqui, que veio em 1938, escrita em 1938, ela se mostra mais atual do que nunca, justamente quando a gente começa a identificar quem somos nós na fila do pão e o que a gente está fazendo das nossas vidas e das nossas oportunidades. Eu não sei se você já leu esse livro, espero que sim. Se você ainda não leu por conta do título, porque sim, as pessoas ficam, opa, aqui. Sim, as pessoas ficam presas, né, nessa palavra, no diabo. Oh, meu Deus, falar do diabo, que absurdo. Espero que você não seja uma dessas pessoas, mas se você for, tá tudo bem, porque é essa a premissa desse livro, é justamente te trazer esse desconforto para que você possa se mover, possa sair de onde você está e possa fazer efetivamente alguma coisa que você queira. O Napoleão Hill, como todo mundo já sabe, é uma pessoa real, não só um escritor, mas ele foi uma das pessoas que durante 20 anos, ele era jornalista, iniciando a sua carreira, durante 20 anos ele entrevistou os maiores milionários e multimilionários dos Estados Unidos, que era onde ele conseguia alcançar e onde ele conseguia fazer. Dessas 20 anos de pesquisas, né, de estudos, ele foi lá e lançou um outro livro que também é um best-seller. Se você quiser, me fala aqui nos comentários que eu trago uma resenha dele também, tá bom? Então, ele trouxe esse livro que chama A Lei do Triunfo, 16 leis para você mudar a sua vida, para você transformar a sua vida. Então, é um livro assim, um calhamaço assim, que traz justamente leis, princípios. Quando ele fala em leis, são princípios de vida que a gente pode utilizar para trabalhar. Fernanda, mas você é psicanalista, você está aqui fazendo um canal sobre psicanálise, sobre a figura dos personagens e o quanto isso reverbera na nossa atuação, na nossa vida real. Pois bem, esse livro aqui, agora eu me cortei aqui, esse livro e os livros que eu vou trazer para você, eles não são meros conteúdos de autoajuda. Inclusive, tem muitas pessoas que rotulam, né, o Napoleão Hill, justamente criticam o Napoleão Hill porque fala que traz histórias muito normais, não sei o que. Gente, é um estudo de 20 anos, há controvérsias, né, em relação ao tempo, em relação a algumas pessoas que ele entrevistou, há controvérsias, mas é um estudo sobre os princípios que os multimilionários utilizam para poder seguir suas vidas. Fernanda, eles não são milionários porque ultrapassaram, abusaram, enfim, fizeram o que quiseram da vida das pessoas, exploraram o trabalhador? Não sei, teoricamente sim, teoricamente não. Se você pensa sobre isso, né? Você tem uma você tem uma meia, né, consciência de classe, então você sabe que as pessoas que se tornam milionárias, em algum momento, em alguma escala, ela acaba explorando algum tipo de setor. Então, cuidado, né? Não é só uma crença limitante. Se você odeia milionários, nunca será um deles. Não, não é só isso. A gente vive no mundo real e no mundo real, infelizmente, a fatia do bolo não é dado igualmente para todos nós, tá bom? Então, por isso que esses princípios que ele traz são movimentos que fazem a gente perceber o que cabe a gente, o que é possível e viável para nós fazermos dentro da nossa capacidade e dentro do ambiente no qual nós vivemos.
Então, quem somos nós na fila do pão, como eu já falei antes, e o que que eu posso fazer? Esse livro, ele é dividido em duas etapas. São dois livros dentro de um, tá bom? Posso te dizer que vale a aquisição, vale a compra, porque são dois livros dentro de um. Eu vou colocar aqui o link também do meu link, né, na Amazon para você comprar. Se você comprar pelo meu link, você me ajuda também a continuar te ajudando. E aí, são dois livros dentro de um, apesar de ser fininho, tá bom? Mas por que são dois livros? Porque são dois momentos diferentes, são duas histórias diferentes. E aí eu vou trazer a resenha do livro com algumas pitadas de spoilers, mas vale a leitura, você não vai se arrepender comprando o livro, tá? No mínimo, você vai ver se essa pesquisa que a Oxford fez em 2024 tem coerência ou tem é viável, né? Existe mesmo e como que funciona esse brain rot? Como que o nosso cérebro apodrece, atrofia no mundo atual que nós estamos vivendo, na sociedade atual que nós estamos vivendo. Então, eu vou fazer dois vídeos falando sobre o mesmo livro, porque são dois, para mim, na minha leitura, são dois livros, porque são dois momentos completamente diferentes dentro desse livro, ok? Então, a primeira parte do livro que eu vou trazer para você é justamente o confronto do Napoleão Hill com ele mesmo. É quando ele encontra ele mesmo que ele começa a verificar como que ele se comporta, como que ele age no dia a dia, como que é esse dia a dia dele e o quanto que ele se limitou até aqui. Então é um livro que fala sobre mentalidade e aí eu quero que você, ao ler esse livro, não encare como uma verdade real, mas traga para o seu mundo, traga para a sua vida aquilo que te couber, aquilo que foi importante para você. Porque assim é que a gente lê, sabe? Sempre trazendo uma leitura para nós. Então, nesse caso, você vai perceber que vale analisar, e aí eu peço para você se inscrever no canal, já deixar o like, porque vale a pena aqui, tá? Ele diz o seguinte: a maior, a maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Gente, no dia a dia, a gente vê acontecendo isso tudo, isso mesmo, na nossa vida. Eu posso te dizer, desse lado daqui, sendo uma pessoa humana que vive todos os seus senões todos os dias, seus pormenores todos os dias, porque não é porque eu sou psicanalista que eu estou imune, que eu estou isenta a não sofrer, a não sentir minhas subjetividades. Pelo contrário, tá? Mas dentro do setting também, como terapeuta, eu encontro muitos profissionais, muitas pessoas que são atendidas por mim nas sessões de terapia, vivendo justamente esses grandes dilemas subjetivos entre elas mesmas. Então, olha que interessante. Na parte final da pesquisa, se você conseguir com sucesso manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser a grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível da natureza que a maioria dos homens nunca a reconhece. Uma força que muito bem pode ser chamada de outro eu. Ou seja, ele está falando aqui o Andrew Carnegie, que é quem contrata o Napoleão Hill, está falando o seguinte: faz essa pesquisa para mim, porque no final, ao final, você vai descobrir, você vai ter uma grande descoberta, que esses multimilionários, eles agem como se eles fossem já multimilionários, e a partir daí eles descobrem que não há limitações na cabeça deles, que as limitações, que as recusas são coisas que eles criam, que eles constroem. E olha que interessante, essa força da natureza é a força que tem todos nós. Gente, olha, cada um de nós nasceu numa realidade. E a gente não pode desconsiderar essa realidade quando a gente fala assim, ai, trabalhe 14 horas por dia, que não há sucesso que não vença 14 horas de trabalho. É mentira.
tira isso, sabe? É lorotinha para te vender curso. Por quê? Porque se você nasceu lá na ponta, aqui de São Paulo, tá? Na ponta de Itaquera, lá no fundão de Itaquera, para você chegar para trabalhar no centro de São Paulo, para você chegar para trabalhar na Vila Prudente, em outra região, na Barra Funda, você tem aí que pegar transporte público lotado, que não anda quando está chovendo. Você tem que sair de casa pelo menos com 2 horas de antecedência. Quando você chega em outro estado, a gente percebe, nós paulistanos, tá? Nós percebemos que estamos adoecidos relacionados a trabalho quando a gente chega em outro estado e percebe que aquele outro estado a pessoa faz a hora de almoço completa e não na correria, porque tem que entregar, tem que entregar, tem que produzir. Você percebe que a pessoa ela considera 2 horas muito tempo para ficar mofando num transporte público. Então você percebe, ou no trânsito, então você percebe que a gente se perde em devaneios porque a vida assola, né? Porque a vida vem e nos atravessa. Então não dá para a gente falar assim, trabalha 14 horas por dia que você vai conseguir, vai conquistar. Não. Mas daí desconsiderar que a força do seu empenho, que a força do seu trabalho não vai te trazer frutos, também é errado. Porque se você trabalhar e trabalhar direito, com orientação certa, do seu jeito, encontrando um meio de fazer dinheiro, sabe? De fazer a. E olha, que eu não estou falando aqui com as classes mais baixas, que são pessoas que realmente não têm oportunidade nenhuma. Mas se você minimamente terminou o ensino médio, você tem chance sim de crescer, de evoluir na sua vida, justamente não só pelo ensino médio, mas é porque você conseguiu conciliar, você criou um hábito de trabalhar e estudar. Essa é uma habilidade extremamente rica e que a gente desconsidera porque a gente coloca isso num peso que eu não tenho oportunidade nenhuma. E não, aqui a gente começa a olhar de fora o quão a gente está se aperfeiçoando para viver a vida real. E na vida real é isso. Se você morou mais abastado, você vai ter mais oportunidade, sim. Reconhece o seu privilégio e o seu lugar de privilegiado, porque não dá para você ficar fingindo que você cresceu só porque você se empenhou. Não. Empenho é quem pega trem, quem pega ônibus, quem tem que trabalhar, estudar e conciliar os dois, e ainda tem uma vida fora de tudo isso, ainda tem uma vida própria, que é passar creminho no corpo, quer curtir o seu lazer, entende? Então, vamos observar aqui que quando a gente traz esses ensinamentos, essas avaliações, esses pormenores, a gente está trazendo aqui uma questão bem, não só filosófica, mas prática. Eu quero que você pratique. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos e às suas próprias mentes. Aí ele fala: eu conhecia os 16 princípios da realização pessoal, mas eu não sabia como aplicá-los. Então, ao longo da pesquisa dele, ele viu esses princípios, que era você ter um propósito, você ter um objetivo traçado, você seguir esse propósito, você estar no meio de pessoas que te incentivam a crescer mais. Ele tinha, né? Ele escreveu o livro, ele sabia como que eram aqueles princípios, como eram, mas na vida dele ele não conseguia aplicar. E é justamente esse confronto que ele faz com o outro eu dele, que é riquíssimo, que faz com que a gente perceba, volte para casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente, transformando-os em manuscritos. O outro eu havia acordado. Uau! Nesse momento, ele começa a escrever o grande livro da vida dele, que foi a Lei do Triunfo, e a partir daí ele começa a desenvolver umas novas características e nova personalidade para que ele possa, enfim, usufruir daquele estudo todo que ele teve. Pensa aí quantas vezes você está fazendo curso atrás do curso atrás do curso e não está aplicando nada, porque não sabe, porque não se deu conta que o problema, ó, a questão está aqui na sua cabeça. Se precisar de ajuda, já sabe, meu e-mail está aqui embaixo. Manda um e-mail para a gente agendar uma consulta na sessão de terapia. Curte, comenta, compartilha e bora pro próximo vídeo. Tchau, tchau. Reverbera comigo. Tchau.